O shiur de hoje é sobre o menu de Pesach. O que quer dizer o menu de Pesach? A gente já vai ver. Espera aí, deixa eu começar. O menu de Pesach. Na verdade, a coisa que a gente mais faz em Pesach, como em todos os outros Hagim, é comer. Mas em Pesach é muito, muito, muito central. A gente come. Não que tem muito o que comer, mas come muitas vezes a mesma coisa. E cada uma dessas comidas, cada um desses alimentos faz parte do Seder. Tem uma ordem, e tem um sentido, e tem um motivo. Então eu preparei aqui o menu da noite do Seder. Como o André gosta de dizer, o que temos para hoje. Na noite do Seder, a entrada é o carpaz, a gente já vai explicar o que é. O acompanhamento de 4 copos de vinho, sugeridos pelo Simon mais tarde. E o prato principal, o Korban Pesach, que por hoje não temos, está em falta. A matzá e o maror. Então vamos lá, vamos começar a entender cada um desses alimentos. E a ideia é, através dos alimentos, tentar entender como o Seder é construído e quais são as mensagens que nós queremos interiorizar durante o Seder e que nós queremos transmitir para frente durante o Seder de Pesach. Michel, bom te ver. Shalom. Fora isso, eu aconselho, eu vou fazer aqui um pouco de propaganda. Até você pegar o fone, põe em mudo. Hazard. Você tem que pegar o fone. Eu vou fazer um pouco de propaganda. Muitos de nós, esse ano vai fazer o Seder, muitos de nós não, todos nós vamos fazer o Seder, cada um com sua família íntima, como se diz. E isso mesmo. Isso requer, muitos de nós nunca fizemos Seder sozinho, ou não lembro muito bem qual é a ordem do Seder. Amanhã tem um shiur, o Rav Eliyahu, ele vai fazer um pré-Seder. Um Seder preparação para todo mundo de papel e caneta, para anotar como a coisa funciona. Agora, fecha os comerciais, voltando ao nosso shiur. Eu estou um pouco rouco. Eu não sei, hoje quando eu estava começando a dar o shiurim pelo YouTube, travou a voz. Então eu vou falar baixo, mas espero que vocês me escutem. A nossa entrada é o carpaz. O que é o carpaz? Quem lembra? A pergunta foi para ter uma resposta. Então eu vou dar a resposta. O carpaz... Erva amarga? Que é salsão. Salsão, então. A maioria das pessoas faz com salsão. Os Ashkenazim, que não tinham salsão na Europa, fazem com batata. E tem quem costume fazer com cebola. De qualquer forma, é uma verdura que nós comemos no começo do Seder. Para ser mais exatos, quando comemos o carpaz, quem lembra do Simanim? A gente faz primeiro o Kadesh, o Kiddush, depois a gente lava as mãos sem fazer a brachá e depois aparece o carpaz, logo no comecinho. Como comemos o carpaz? A gente mergulha o carpaz numa tigela que já é pré-preparada com água e sal. Comemos um pouquinho do carpaz, fazendo a brachá de Boré Pri Adamá. Agora, tudo isso são os detalhes técnicos. Peraí. Por que a gente come o carpaz? E essa pergunta é uma pergunta pública, eu quero saber as respostas. Alguma sugestão? Amargo. Para isso tem o maror. Para isso tem o maror. Fala, Michel, qual a sua sugestão? Por que a gente come o carpaz? Não sei não. Alguém tem alguma ideia? Tô fora. Carpaz é que a gente mergulha na água com sal, né? Nahon. Para as crianças perguntarem. Não, das boas. É verdade, Cláudia, é verdade que é para as crianças perguntarem. Mas muitas coisas a gente faz para as crianças perguntarem. E por que justamente essa? Mais algum palpite? Não, para lembrar da vida. Para ter o que perguntar no shiur. Essa é a melhor resposta. Mas... Para demorar um pouco mais o Seder. Também. Para lembrar das lágrimas.
O Simon também trouxe um motivo famoso. A gente mergulha na água com sal para lembrar das lágrimas. Existe Do quanto era duro a vida, o trabalho, do sofrimento. Nahon, isso é um anagrama que a gente faz do Karpaz. Samer Parer. Tinham 60 tipos de escravidão, de trabalhos que eles faziam. Porém, todas essas respostas, elas não são a principal resposta. Sabe por que se come o Karpaz? Para lembrar do Beit HaMikdash. Não, boa, mas não. Se come o Karpaz para despertar o apetite. O motivo que se come o Karpaz na noite de Pesach é porque o Karpaz é um aperitivo. A gente já está morrendo de fome, mas tudo bem, todo mundo se controla. A hora que você começa a comer, já diz o ditado, com a comida vem o apetite. A primeira coisa que a gente aprende do Karpaz é que temos que despertar o apetite. Na verdade, isso é algo muito importante. Nós temos que despertar o apetite para o quê? O que nós vamos comer mais para frente que temos que despertar o nosso apetite? Nós vamos comer a matzá, nós vamos comer o maror, e nós vamos ter que interiorizar muito bem as mensagens da matzá e do maror. Para a pessoa poder interiorizar qualquer tipo de mensagem, antes de mais nada, ele precisa lembrar de um ponto muito importante na vida. Precisa lembrar de como ser curioso. É verdade. Hoje em dia a gente já um pouco esqueceu como ser curioso. Como ter interesse pelas coisas. A gente já sabe de tudo. A informação ela é tão viável, está tão nas mãos, que a gente perdeu um pouco essa capacidade de se questionar, essa capacidade de ficar encucado, a capacidade de se impressionar. Muito poucas coisas na vida nos impressionam. Na verdade, a gente já viu muitas coisas. A gente precisa abrir no nosso coração, no começo do Seder, essa capacidade, esse dom de se impressionar. Para isso a gente come o Karpaz. Alguns fatos muito importantes sobre o Karpaz. O Karpaz, by definition, ele tem que ser um pouco amargo. Oi, Marcela, Boris, bem-vindos. Eu peço só quem puder botar em mute. Senão eu faço isso daqui, não tem problema. E com isso a gente pode... Depois, quem tiver qualquer pergunta pode perguntar, não tem problema nenhum. Só para não atrapalhar o decorrer do shiur. Daqui a pouco eu vou parar para abrir para perguntas também. O Karpaz ele precisa ser um pouco amargo. Os Ashkenazim fazem com batata, que não é nada amargo, porque é isso que tinha na Europa, na verdade. Mas tem Ashkenazim que, inclusive, fazem com cebola por esse motivo. Não é um maror, que precisa ser muito amargo, mas ele tem que ter um pouquinho de amargura. Isso é importante lembrar. As dificuldades despertam a vontade de entender. Todos nós vivemos nessa realidade. Quando a gente encontra algo que encuca a gente encontra algo que não faz todo o sentido do mundo, que talvez atrapalhe a gente. Essa é uma oportunidade de abrir a curiosidade. Eu vou tentar sempre ligar também com a nossa situação que a gente passa hoje, quando o mundo está de ponta cabeça, quando as coisas estão não exatamente como a gente gostaria. É um bom lado para a gente descobrir e voltar a se impressionar. Um outro ponto do Karpaz é que a gente faz Netelat Yadayim. Aliás, no tempo da Mishnah, se fazia Netelat Yadayim toda vez que alguém comia uma verdura com qualquer tipo de molho. Qualquer verdura que era molhada, se fazia Netelat Yadayim. Por quê? Porque como no tempo do Beit HaMikdash ainda hoje existe, mas ainda tomavam cuidado com purezas e impurezas, o líquido é um catalisador da impureza. Ou seja, se eu estou impuro, minha mão, digamos, está impura, e ela toca num líquido, e esse líquido toca em um alimento, automaticamente o alimento ficou impuro. Durante os nossos dias normais, a gente não presta atenção, a gente não toma cuidado para comer verduras, só o pão a gente toma um cuidado especial. Mas a gente não toma cuidado para comer todas as verduras com pureza. Mas na noite do Seder, a noite do Seder é diferente. A curiosidade verdadeira é alguma coisa muito pura no ser humano. Essa capacidade de se impressionar que a pessoa tem é algo muito divino, é algo muito elevado. E a gente precisa despertar ele e despertar isso da forma certa. Saber
talvez tocar no ponto que o André falou antes, o Seder leva bastante tempo e não é à toa. As coisas têm um Seder, têm uma ordem como elas têm que evoluir. E se a gente conseguir seguir essa ordem e escutar as mensagens que vêm através dessa ordem, isso vai mudar, com certeza, vamos ter um ano diferente. O terceiro ponto que eu queria falar é água e sal. Existem duas explicações por que a gente mergulha o carpaz na água e sal. A primeira, o Simon falou, são sinais de sofrimento e esforço. Se a gente ligar eles com a nossa curiosidade, temos que saber que quando a pessoa tem uma pergunta, tem uma curiosidade, ele se impressiona com alguma coisa, ele precisa saber que para conseguir conquistar, ela vai precisar se esforçar. Às vezes vai precisar sofrer também. Por outro lado, nossos sábios falam que a gente mergulha a verdura na água e sal, já que a verdura na água e sal vegetais com molho, vegetais que vêm com um tipo de tempero, eles são um sinal de riqueza, um sinal de grandeza. É uma grande riqueza e uma grande grandeza saber perguntar. Por isso, a nossa entrada para a noite de hoje vai ser o carpaz, que o carpaz vai abrir o nosso apetite. Agora, por favor, alguma pergunta? Não? Claro? Oi, PZ, bom dia. Fala. Oi, Rabino. Oi. Pode continuar, então, fazendo carpaz com batata, seguindo sim, a coisa, ou é melhor... sim. Esse shiur aqui não veio mudar o costume de ninguém. Em Pesach, mais do que nunca... boa noite, Sofia, antes de mais nada. Em Pesach, antes do que nunca, é o dia das tradições. Que ninguém mude nada. A não ser que seja realmente proibido. Se alguém tem tradição de comer pão em Pesach, então essa tradição está na hora de terminar. Mas todas as outras, elas têm que se manter. Eu também sou ashkenazi, e eu também faço com batata e zebeseder gamur. Não tem problema nenhum. Eu só estou lembrando os pontos do começo. Não, tá bom, ótimo. Não, para entender. Tá bom. Tá bom. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Fala, Natan Vitor Pérez. Agora, nós, por exemplo, talvez não vai dar para sair e comprar carpaccio, eu não sei como vai ser. A gente pode fazer com batata também, quer dizer, não é que tem proibição de fazer com um ou com outro, quer dizer, não é uma coisa. Se você tem a opção de fazer com batata ou com cebola, e a batata não é o teu costume, eu aconselharia fazer com cebola, mesmo que é menos gostoso, talvez faz batata para as crianças e cebola para os adultos. Na casa dos meus sogros se faz com pepino também. Mas cada um com seus. A Rabina não inventa. O que é? Nada. Acho que Nazi ficou chateado. Mas eu espero, olha, tem ainda uma semana e meia para Pesach, espero que todo mundo consiga tudo que for necessário, vale a pena se programar. Então, cebola, batata ou salsão seria bom. Tov. Ok. Ô, Alberti! Cada um com os seus. Vamos lá, vamos tocar então. Hoje os efeitos especiais estão especiais. Acompanhando a nossa refeição, nós vamos ter 4 copos de vinho. Sim, famosos. Quando tomamos os 4 copos de vinho, vamos lembrar. O primeiro copo a gente toma no Kiddush. Muitos costumam que todos fazem Kiddush nessa noite. Outros costumam que só o balabait, só o chefe da família vai fazer o Kiddush. Mas todos vão ter copos em suas frentes. E depois do Kiddush, todo mundo vai beber o primeiro copo. O segundo copo é no final do Magid. Magid é aquela parte comprida onde nós contamos a historinha da Haggadah. O terceiro copo é logo depois do Birkat Hamazon. Novamente, todos vão beber. E para variar, o quarto copo também todos vão beber. Só que vai ser depois do Halel. Halel é a parte depois do Birkat Hamazon. A gente termina o Halel, faz o Halel grande. Quando a gente termina o Seder, antes de cantar o Had Gadiah, fazendo os sons dos animais, para quem costuma, nós vamos tomar os 4 copos de vinho. O que os 4 copos de vinho, na verdade, eles realmente estão nos acompanhando. Eles estão lá desde o começo do Seder até o final do Seder, né? O primeiro copo a gente toma com a abertura,
E o último copo a gente toma no final. Os 4 copos de vinho, eles vêm nos levar numa jornada. Vem nos levar no processo que é sair do Egito. No processo que é sair de uma escravidão para a liberdade. Vamos lá. Depois, quem quiser, eu dou um curso de PowerPoint. É muito famoso que cada um dos 4 copos de vinho é conectado a uma das linguagens de redenção, de Geulah que temos. O passuco que aparece embaixo da tela diz o seguinte: Lachen emor livnei Israel. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, antes de toda a história começar, vai e diga para o povo judeu, eu sou Deus. Ani Hashem. E portanto, eu vou tirar vocês do sofrimento dos egípcios. Eu vou salvar vocês do trabalho deles. Eu vou redimir vocês, com o braço estendido, e com grandes milagres. Nós vamos seguir aqui a explicação do Gaon de Vilna. Existem várias explicações de como cada um dos 4 copos é ligado às expressões aqui citadas. A gente falou, tem aqui Veotzeiti, eu vou te tirar. Veitzalti, eu vou te salvar. Vegaalti, eu vou te redimir. Como a gente aprende cada uma dessas coisas? A primeira expressão, ou talvez o primeiro passo que nós temos que ter quando a gente sai de um momento de aperto, de um momento de limitado, de um momento de escravidão, é, antes de mais nada, sair dessa situação. Antes de mais nada, a gente precisa sair do sofrimento. Quando a gente quer ajudar alguém, primeira coisa, desliga o problema. Só que isso não é suficiente. Para a gente conseguir continuar, a gente tem que dar um jeito de que os males que perseguiam essa pessoa ou esse povo não continuem perseguindo ele. Por isso nós precisamos salvar ele. Isso é o que quer dizer a palavra em hebraico Hatzalah. Esse é o primeiro copo. O segundo veio eu vou salvar vocês do trabalho dos egípcios. Vocês, não só que eu tirei vocês de lá, como vocês não vão mais voltar a encontrar os egípcios. Isso é o copo que é ligado com o Magid, com a história da Haggadah. Quando a gente passa esse processo de entender que para lá a gente não volta mais. Os terceiro e o quarto copo são ligados com a expressão Não dá para ouvir nada. Cortou o som, Rabino. Volta um pouquinho 2 para trás. ainda eu apertei o botão do mudo. Desculpa. Na parte do Magid vocês escutaram? Sim, não, talvez. Sim, sim. Sim. Tá. Sim. Tá bom. Agora, o terceiro e o quarto copo, de acordo com o Gaon de Vilna, são ligados à palavra Vegaalti. Eu redimi vocês. O que quer dizer redimir? O ditado diz que é muito mais fácil tirar os judeus do Egito do que tirar o Egito dos judeus. Perguntem para a Sofia, ela é psicóloga. Tirar a pessoa do problema é a fase 1. Mas tirar o problema da pessoa, fazer com que esse problema não volte a perseguir. Fazer com que os judeus entendam que eles não fazem parte da cultura egípcia. Eles têm uma cultura própria. E que eles estão do lado certo, precisa de um processo maior. Para isso, a gente vai precisar de 2 fases. A primeira fase é Bizroa Netuyah. É um braço estendido. Explica aos nossos sábios que esse braço estendido são as makot, são as pragas. Os judeus precisam entender, e nós também precisamos entender, que antes de mais nada, a gente escolheu o lado certo. Nós estamos do lado que vai dar certo, do lado que é sucedido, e não do lado errado. A gente vê que o lado que escraviza é o lado que no final ele vai apanhar. Mas isso ainda não é suficiente. A gente precisa chegar em Vegaalti etchem, bishfatim gdolim. A gente precisa chegar na situação que os deuses dos egípcios já não são relevantes e o povo judeu não saiu no meio da noite do Egito. O povo judeu saiu do Egito no meio do dia. O povo judeu precisa aprender não só de estar feliz de estar do lado certo,
mas de ter orgulho de ser quem eles são. Resumindo, o primeiro copo é no Kiddush, é frente à palavra Veotzeiti, e é antes de mais nada sair do buraco. Esse é o primeiro passo quando a gente precisa sair da escravidão. O primeiro passo que a gente vai ter que passar no Seder. Por que ele está no Kiddush? Porque o Kiddush é exatamente isso, é santificar. É sair da tua situação normal, da situação mundana, e se levar para uma situação divina. Entrar em outra esfera. Antes de mais nada, sai do buraco. Depois, a gente vai segundo, a gente vai depois do Magid, nós já somos salvos. Nós somos salvos dos inimigos. Nós sabemos que esses inimigos não vão mais perseguir a gente. O terceiro e o quarto já são redenções. A pessoa já passa um processo psicológico. Ele já sabe que ele já está do lado certo, por isso a gente fala ele no Birkat Amazon. A gente entende que quem dá para a gente todo o nosso sustento, Azan et haolam kulo betuvo, quem dá para todo mundo as necessidades de cada um é Hashem. E o quarto vem com o Halel, vem com os louvores. Quando o povo judeu, ele levanta a sua voz com muito orgulho de ser judeus. Fala, Sofia, alguma pergunta? Não. Tá ótimo. Alguém outro tem alguma pergunta? Olha quanta gente, Barão. Fico feliz. Obrigado pelo prestígio. Então esse é o processo que os 4 copos vão continuar nos acompanhando durante todo o Leila Seder. Aliás, é bom lembrar que cada uma dessas fases, cada uma dessas etapas e estágios, ela é importante para a gente interiorizar e para a gente passar para os nossos filhos. A Leila Seder é a noite da tradição. Antes de mais nada. Então a gente já tem a entrada e a gente já tem o vinho que vai acompanhar a gente durante toda a refeição. O que falta? Todo simanim. O simanim é da Rosh Hashanah. O prato principal. Não, tô brincando. A Sofia aqui, Rabino, ninguém vai ser louco de perguntar nada. Não, pode, por favor. Sofia, dá um desconto porque se eles têm... É uma vez por semana que eles têm direito de falar quase tudo o que eles quiserem. Então, Entendi. deixa tirar falar. o áudio do André? Dá para tirar o áudio do André? Claro. Fala. Pensei que a Sofia mandasse em casa, mas ela faz com batata mesmo. Não aguenta agora. O Davi Sayeg, olha, se eu fosse você, eu não ia falar o que você come de café da manhã. Falando em Ashkenazim. Ah, mas isso é bom, batata. Então, Matzá com ovo. Matzá com ovo. Vamos ao prato principal? Vamos lá. Todo mundo sabe, existe eu acho que é tradição na maioria das famílias, que enquanto o chefe da família lê Haggadah, enquanto vai passando os anos, a pessoa vai ficando mais velha, ele aprecia mais esse estágio de ler sozinho. Todos os outros participantes vão adormecendo aos poucos. Porém, quando a gente chega no final do Magid, todo mundo lembra que se não falar essas 3 palavras, a gente vai ter que fazer tudo de novo. Então é bom acordar agora e fazer. A gente fala assim, Rabban Gamliel היה אומר, כל שלא אמר 3 דברים אלו בפסח, quem não falou essas 3 coisas no Pesach, לא יצא ידי חובתו. Ele não cumpriu a sua obrigação. Veio e essas são. Alguém sabe quais são? Pesach, matzah, maror. Muito bom, tá na tela. Pesach, lembrar do Korban Pesach, matzah e maror. O Korban Pesach a gente precisa lembrar porque a gente não tem hoje em dia. A matzah e o maror estão na nossa frente. Só que o que a gente não sabe é que não é suficiente falar Pesach, matzah e maror. Tem que também entender, pelo menos o motivo básico, por que a gente come o Korban Pesach, e por que a gente come a matzah, e por que a gente come o maror. Agora, a boa notícia é que isso está escrito na Haggadah, então não precisa inventar. É só ler o que está escrito dentro. Mas voltando à nossa refeição, a gente, na verdade, chegou no nosso prato principal. O prato, ele é composto dessa forma. Pão, que é a base do nosso alimento, para se encher. A salada, que as mulheres que me desculpem, não é tão bom, mas com certeza é saudável, que nem o maror. E o Pesach é a carne, o prato principal. Na verdade, é para isso que vimos, para isso que a gente senta para comer. Agora a gente vai tentar entender a mensagem por trás de cada um
desses elementos que juntos criam o prato principal da noite de Pesach. Na verdade, quem prestar atenção, tudo que a gente faz na noite de Pesach é para poder chegar e comer. Por exemplo, a gente conta a Haggadah, a gente conta a história para os nossos filhos. Só que quem lembra no começo da Haggadah, a gente fala o seguinte: Halachma anya, esse é o pão pobre. Só que Lachma anya, pão pobre, tem uma outra tradução. É o pão das respostas. É o pão que a gente conta a nossa história. A gente, na verdade, quer comer matzá. Só que para a matzá ter o sentido dela, para a gente conseguir comer a matzá que nem como se deve, primeiro a gente precisa contar a história da matzá. Mas no final das contas a gente quer chegar na comida. Mesma coisa com o Maror e no tempo do Beit HaMikdash, mesma coisa com o Korban Pesach. Então vamos lá, vamos fazer um por um, tentar entender como a gente constrói a nossa nova consciência, a nossa nova saída do Egito através desses elementos da comida de Pesach. Alguma pergunta? Até agora, o shiur inteiro, fora a pergunta da Sofia, não teve nenhuma pergunta que se preze. E tá ficando chato para mim, essa é a verdade. Não que vocês não sejam muito agradáveis. Tzadikim, eles estão tzadikim, Rav. Não. Rabino, posso fazer uma pergunta relativa aos 4 copos? Pode. Retroativo? Sim. Primeiro tem o 5º copo de Irial Navi, e eu lembro que tinham 5 expressões na Torá, né? Legal, teve 6, teve 7. Então, tem 5 expressões na Torá. Muito bom, Albert. Só que se você abrir um Humash, você vai ver que essas 5 expressões, elas são divididas no primeiro passuco tem 3, que são as 3 que eu trouxe, e no segundo passuco, no segundo versículo, tem mais 2. O Gaon de Vilna, diferente dos Hassidim, e todo mundo que fez Seder com Chabad conhece a segunda versão, por isso que eu trouxe a primeira, para ser um pouco mais interessante. Fala que a saída do Egito trata-se das 3 primeiras expressões. As últimas 2 expressões, que é a expressão de Velakarte, eu peguei vocês, Vevete, eu vou trazer vocês para a Terra Prometida. Velakarte, eu peguei vocês como um povo. Fala o Gaon Divina, elas vão acontecer no mar, quando Hashem abriu o mar e na entrega da Torá. Mas elas não têm a ver com a noite do Seder. E o 5º copo, na verdade, ele é o copo de Eliá Navi, porque ele é o copo do futuro. É quando a gente pega todas as mensagens da noite do Seder e eleva elas para a nossa vida, e é o que nos dá força para chegar até encontrar Bezrat Hashem, Eliá Navi. Claro? Claro. Bom, muito bom. Mais alguém? Então vamos para frente. De vez em quando vocês podem interromper, porque realmente o shiur de fala. O copo é 96 86 é o mínimo. 86. Quem quiser fazer com 150 também pode. Eu acho que quando a gente está de quarentena, 4 copos de vinho de 150 ml vão resolver muitos problemas. Mas as alachot, Bezrat Hashem Ravelhal vai falar amanhã, e a gente também vai mandar tudo por escrito, direitinho. Por favor, imprimam antes do Hag, para ter o que consultar. Vale lembrar, não deixem os papéis junto com o Hametz, porque senão não vai poder usar ele no Seter, e aí, cavalo. Vamos lá. Okay. Uma pergunta rapidinho sobre Pesach Matzah Maror. Fala. Tá na página, tá no PowerPoint certo. No costume, quando você fala Pesach Matzah Maror, geralmente você aponta para o Matzah e aponta para o Maror, mas não aponta para o Zroa. A gente vai falar sobre isso um pouquinho. Chega lá. Calma lá, Albert. A gente vai falar... Não. É uma boa... As perguntas que eu vou falar sobre elas são as perguntas boas, porque são as perguntas que eu também perguntei. Ouve o que eu vou te falar. O Rabino pede para você perguntar. Aí toda vez que você perguntar, você vai tomar uma chapada. Alguém tira o microfone do André. Tá difícil. André. É assim. Uma pergunta para o André. Por que o Rabino Ushi está atrás do André? Eu não estou entendendo isso. Mulher aqui. Eu posso responder todas essas perguntas tão capciosas de um rapaz com a idade que você tem. Sofia, peço desculpas. Fala, o Rabino Ushi está atrás do André com o Striber, cara. Rabino, toda vez assim, esse shiur, Não, é muito pior, Sofia. Falar a verdade é muito pior.
Quando é ao vivo é muito pior. Quando é ao vivo é muito pior. Tov, vamos tocar. A pergunta do Albert é uma boa pergunta. O Pesach, não só que a gente não aponta, como os Ashkenazim Bichlal fazem questão de naqueará, botar a lembrança do Corban, um pescoço ou uma coxa de galinha super queimada, que é incomestível. E até tem uma alahá que é proibido falar na véspera de Pesach sobre a carne. Essa carne é para Pesach, para ninguém vir e se confundir com o Corban Pesach. A gente vai explicar por que isso é tão importante. E se eu não explicar, Albert me lembra no final do shiur. Vamos lá. Vou só juntar mais uma pergunta com essa, porque é o mesmo assunto. Se é costume ou se é alahá, lei, de não comer carne assada. Só não comer... Não, é alahá. Não pode comer carne assada. Ashkenazim não comem carne de forma geral. Sefaradim comem carne, mas não comem carne assada, só carne cozida. É mesmo? Aham. Pera, é proibido, para Ashkenazi é proibido comer carne assada e é melhor não comer carne. É proibido comer carne? É proibido comer carne assada e a gente costuma não comer carne, comer frango. Uau, ok. Talvez, é um bom motivo para economizar. Vamos lá. Mas qual o motivo? O motivo é para as pessoas não... Quê? Não se Estou saindo confundir. com muitas dúvidas. Está mudando todos os meus costumes. Desculpa, então. Não, as perguntas de alahá, por favor, todos os presentes e os que não estão presentes, mas querem estar presentes, amanhã o Ravelhal vai dar um shur sobre isso e vocês podem perguntar tudo para ele, ele vai falar direitinho, explicar direitinho o que é para fazer, o que não é para fazer. E a gente também vai mandar uma folhinha com tudo explicado direitinho. Obrigado, Rabino, então. Até amanhã. Tchau, tchau. Foi um prazer, André. O André, pode ficar, eu tava brincando, tá? Então, mas alguém tinha feito mais uma pergunta que eu não lembro mais agora. Tov. Não. Tá, então não. Vamos lá. A matzá. A matzá é a base de tudo. A gente falou igual o pão. Quem lê na Haggadah, está escrito a seguinte frase. Matzá zu shanochlim al shum ma. Por que a gente come matzá? Quem lembra? Vai. Porque não deu tempo de fermentar. Muito bom, mas do que está escrito. Na verdade é o que está escrito. Al shum shelo espik batzekam shel avotenu. Muito bem. Porque a massa dos nossos antepassados não teve tempo leachmit, de fermentar. Mas tem mais uma frase aqui, que ela é muito importante. Ad shenigla alehem melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu ge'alam. Até quando Hashem se revelou a eles, e o rei dos reis, e redimiu eles. Agora uma pergunta cronológica. Quando o povo judeu fez as matzot? Pelo menos quando deveria ter feito as matzot no Egito. Na noite da saída. Muito bom, Sofia. Que horas o povo judeu saiu do Egito? Meio-dia. Você falou meio-dia. Se o povo judeu saiu ao meio-dia, então por que a massa não cresceu? Bom, tiraram antes do forno? Não sei. Mas aí não é culpa de Deus, né? É culpa sua. Tem várias coisas. Eu acho que eles tinham saído de noite, não de manhã. Então, mas tá a bom. gente saiu de manhã. Isto posto, tem que ler. Se revelou antes, né? Até o povo muito bom. Eles comemoraram. Tudo. Muito bom. Responde o Admor Azaken, o primeiro Rebbe de Chabad, a resposta que o Albert quis dar, de que o que parou a fermentação da massa foi a revelação de Hashem. Quando Hashem se revelou, quando Hashem veio ao Egito, teve uma revelação divina no Egito, e essa revelação matou todos os primogênitos. Nesse momento, a massa não conseguiu mais fermentar. Vamos ver. Como é que é matzah? Não entendi, Rabino. Não entendi. Vamos lá. Eles começaram a assar. Eles começaram a assar. Revelou... A hora que chegou a meia-noite, Hashem se revelou no Egito para matar todos os primogênitos. E isso causou que as massas não conseguissem mais fermentar. Como está escrito no... O que significa se revelar? Revelar... Não, ele falou. Existia... A gente não sabe exatamente o que significa revelar, pelo simples fato de que nós nunca tivemos uma revelação divina. Mas existe... Hashem está muito mais presente, muito mais palpável
como se fosse no nosso mundo do que numa situação normal. Isso quer dizer se revelar. A expressão dessa revelação foi o fato dos primogênitos egípcios morrerem. O que causou dos primogênitos egípcios morrerem foi o fato de Hashem revelar a divindade, tirar a casca do mundo. Hashem, em outras palavras, revelou a essência que tinha em tudo, e aí já não tinha mais lugar para os primogênitos egípcios. Ficou um pouquinho mais claro? Ou não muito? Uau. Interessante. É uma questão energética, né, Rabino? Mas energética não é uma questão energética, porque a energia é algo que a gente conhece. A okay. divindade sim, é algo que a gente tá. não conhece. Não, porque... Rabino, acabei de entender das suas palavras que estamos vivendo num momento de revelação de Deus. Para mim, isso que está acontecendo nesse momento. Com certeza. Eu não tenho dúvida se está todo mundo sem estar na sua casa, todo mundo sem fazer nada, e a Terra está tendo menos poluição, e a Terra está se revelando, com tudo, é a revelação. Eu não tenho dúvida disso. Esse é o momento. Agora, nesse momento, nesse dia, já, para mim, eu não tenho dúvida. Eu concordo com você. O fato da gente viver uma situação que ela é tão absurda, ela é tão surreal, com certeza uma pessoa que tem um pouco de sensibilidade sabe que Hashem está falando com a gente, Hashem está se revelando com a gente. No Egito era algo ainda muito maior, mas com certeza a situação que a gente passa não é uma situação normal, e eu escutei isso de um dos meus rabinos, e eu acho que vale a pena passar para frente, já que você tocou no ponto. A gente tem que estar muito mais preocupado em entender. Em hebraico se diz, é muito mais importante entender o que Hashem está fazendo, do que o porquê Hashem está fazendo. Porque não sempre a gente vai conseguir entender. Mas a pessoa tem que dedicar muito esforço e muita meditação para tentar entender o que está acontecendo. Talvez a gente não vai ter respostas totais. Com certeza a gente não vai ter respostas totais. Mas muita coisa está mudando. Está mudando em nós, está mudando no mundo. Temos uma revelação, com certeza. Não há a menor dúvida que Hashem está falando com a humanidade. Se alguém parar e pensar a velocidade com que tudo acontece, então, quão drástico é a nossa situação e quantas mudanças isso causa na nossa vida, eu acho que não tem... É muito claro. Sim. Vamos... Ok, só para terminar. Já saímos do Egito. Temos o nosso povo na Terra Santa de Israel. Só falta construir o terceiro Beit HaMikdash. E mais algumas coisas. Por exemplo, voltar à profecia. Temos um rei. O povo judeu, com certeza, ele é o centro de tudo. Nossos sábios falam que tudo que acontece no mundo acontece por causa do povo judeu. Para o povo judeu. Coisas grandes vão acontecer. Eu não sei o que é. Talvez vão levar anos para a gente entender o que aconteceu aqui realmente. Eu, pessoalmente, vejo que a nossa mensagem é uma mensagem muito ligada à matzá. Mas vamos falar da matzá e eu explico o que eu quero dizer. A matzá, na verdade, o que é matzá? Um cracker gigante, né? Vamos voltar aqui. Matzá é água e farinha. Só que de forma geral, um pouco grosseira, eu sei que quem está na cozinha e gosta de assar vai falar que não é muito exato, mas de forma grosseira, pão também é água, farinha e um monte de nada. Um monte de vento. Na ronda, você pode botar fermento para fazer ele crescer, mas se você não botar fermento para fazer ele crescer, ele vai crescer da mesma forma. E a gente põe um pouquinho de óleo, põe um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, mas tudo isso é para dar gosto. O pão por si só, ele é água, farinha e um monte de nada. A diferença entre a matzá e o pão é que a matzá ela é extremamente essencial. Ela é exatamente o que ela é. Ela, na verdade, volta a ser assim mesmo. Eu vou falar, vamos usar um exemplo do corona e eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Sabe quando eu entendi que tem alguma coisa muito drástica acontecendo? Quando eu estava dirigindo, eu não vou contar para onde, porque senão eu vou ser preso, e eu vi
que os outdoors estão em branco. Não sei se alguém teve essa oportunidade. De repente eu entendi, na verdade os outdoors estão em branco porque não tem nada para mostrar para ninguém. Não tem ninguém saindo na rua. Por que alguém gastaria dinheiro? Por que alguém gastaria dinheiro em fazer uma propaganda? Mas eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que a humanidade está voltando a si mesma. A gente estava tão acostumado a mensagens de exteriorizar a nossa imagem, de contar para fora, de mostrar. Eu vou dar só um exemplo. É muito mais fácil para a gente ser legal, ser gentil, ser bonzinho lá fora do que dentro da nossa casa com a porta fechada. Agora todos nós voltamos para a nossa casa, nós temos que fechar a porta e a gente tem que voltar a encontrar a nossa família, mas também temos que encontrar alguém que, eu não sei, muitos de nós faz tempo que não encontra, nós mesmos. O nosso eu verdadeiro. Sem todo o nada, sem todo o vento, sem todo o ar, sem todo o barulho por fora. Essa é uma das mensagens da Matzah. A Matzah, ela simboliza, antes de mais nada, a humildade. A pessoa entender o que ela realmente é. Humildade não quer dizer se sentir fraco ou se sentir rebaixado. Humildade é muito ligado com a sinceridade. Quando a pessoa entende o que ela é e que ela é parte do mundo muito maior e que o mundo, acreditem se quiser, eu sei que para mim isso foi muito chocante, mas ele não gira em volta do meu umbigo. É uma informação que não é difícil não é fácil de aceitar, mas ela não deixa de ser verdadeira. E essa humildade a gente aprende na Matzah. Ela só é o que ela é e ela está muito disposta a ser ela mesma. Ela é muito sincera. Ela é muito genuína. A gente falou que quando Hashem se revelou, os primogênitos morreram. Por que os primogênitos morreram? Os primogênitos do Egito, eles representavam o auge da cultura egípcia. O auge de tudo o que o Egito representa. Só que isso é falso. Isso não tem lugar. Hashem, durante a nossa vida comum, ele se esconde. O mundo, como se fala mundo em hebraico? Olam. 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 Olam fala em hebraico, Olam é da palavra He'elem, sumiço. Quem está sumido no mundo? Quem está sumido no mundo é a fonte que dá vida a tudo. O mundo ele funciona, pelo menos ele funcionava, de forma como se o ser humano ele pode achar que ele é independente. O ser humano tem grandes capacidades. Ele é muito capaz. E a gente vive numa era que o ser humano sabe muito bem disso. Mas quando ele tira essa capacidade da sua função verdadeira, quando ele usa todo o seu potencial de forma desligada de todo o cosmos e de todo o universo no qual o ser humano foi criado, quando ele não é genuíno, aí ele vira Hametz. Aí é complicado. E quando tudo isso, quando a pessoa ela consegue viver com humildade e viver com genuinidade, então ele encontra a divindade. Lá, Hashem se revela. Lá, a pessoa consegue se encontrar com Hashem. Por isso que a matzah é a base de tudo. A matzah é o pão da emuná, a matzah é o pão da verdade. A matzah, ela volta, ela nos obriga a voltar a viver de como nós devemos viver sem nenhuma falsidade, sem nenhum show, sem nenhum exterior. Ela só é o que ela é. Essa é a primeira grande lição que a gente tem que levar com a gente do Seder. Claro até agora? Antes da gente começar o Maror, alguma pergunta, comentário, crítica? Deixe sua mensagem após o bip. Nada. Tá ótimo. Perfeito. Fico feliz. Maror. A gente falou, maror é a salada da refeição. Salada é saudável. Tem quem não goste, mas é saudável. Maror é a lembrança necessária. Vai, Albert, já que você lembra de tudo. Maror zeshanu ochlim al shuma. Por que come o maror? E a nossa vida estava amargada no Egito. Muito bom. Al shum shemereru ha-mitzrim et chayei avotenu b'Mitzrayim. Já que os egípcios amargaram a nossa vida no Egito, nós temos que comer o maror. Por que essa mensagem é importante?
para entender por que essa mensagem é importante, nós precisamos entender um pouco o que é o Egito. O Egito, ele é a conclusão, ele é a consequência de uma decadência humana. Essa decadência, a gente tem 3 pontos muito centrais nele. A primeira dele foi a geração do Mabul, a geração antes de Noé. Nesse tempo, o ser humano, ele perdeu de forma total o seu semblante divino, o seu semblante humano. O ser humano, ele se comportava de forma materialista, de forma extremamente materialista, de forma absurda. Já não sabiam mais a diferença entre pessoas e animais. A segunda estação, depois que o mundo já passou pelo Mabul, e depois que Noé saiu da arca e teve seus descendentes, foi a Torre de Babel. A Torre de Babel, ou Dorapalagá, para quem conhece o termo em hebraico, é quando a humanidade se encheu de arrogância. Eles queriam subir e falar, olha, Deus, por favor, não se meta mais na nossa vida. Nós aqui nos viramos muito bem sem você. Se a gente falou na Matzah, o que é a humildade, a gente tem que saber o que é arrogância. A arrogância é exatamente o fato da pessoa achar que ele é perfeito, que ele não falta nada, que ele não tem nada para onde crescer, nada para onde se desenvolver, nada, nenhum lugar para onde se evoluir. E o terceiro ponto que a gente encontra, assim explica o Gaon de Vilna, foi em Sodom, Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodom era a ganância. Por que as pessoas de Sodom eram tão más? Eram tão cruéis? Porque eles viviam num paraíso. Um paraíso ecológico, um paraíso financeiro. E eles não queriam que Deus nos livre, pessoas viessem tomar proveito desse paraíso. É nosso, a gente precisa, como dizem hoje, nós precisamos proteger o nosso patrimônio. E por isso eles desenvolveram uma cultura de crueldade frente a estranhos, frente a qualquer tipo de caridade, frente a qualquer tipo de bondade, porque bondade é fraqueza. Se você for bom, você vai perder o que você tem. Essas 3 culturas, essas 3 ideias que foram se cozinhando na humanidade, enquanto Avraham Avinu, que é o outro oposto, era só uma pessoa, ainda não existia o povo judeu, elas culminaram no Egito. Quem lembra, no começo do Sefer Shemot, a Torá conta que quando o faraó resolveu escravizar os judeus, antes de mais nada, era um faraó que esqueceu Yosef. Yosef é o personagem que salvou a economia egípcia. Os egípcios tinham fome, o mundo inteiro tinha fome, e por causa do plano econômico de Yosef, eles se tornaram a maior potência do mundo. Como é possível esquecer o Yosef? Sabe como é possível esquecer o Yosef? Quando a ganância e a arrogância da pessoa se torna tanta, que ele tem medo que esse povo judeu vai tomar o nosso país, ele vai comer as nossas riquezas naturais. Nossos sábios contam também que os egípcios, eles eram materialistas de forma absurda. Eles eram ligados a todo tipo de prazeres carnais e mundanos de uma forma completamente desfreada. Alguém uma vez comparou, eu não conheço muito a cultura, mas o que acontecia no Egito, a escravidão do Egito, com o que aconteceu na União Soviética. A União Soviética, ela também se corrompeu e também ela criou pessoas que elas são completamente corrompidas. A gente come o maror porque a gente tem que entender que quando a humanidade ela se desliga da sua fonte, quando a humanidade se desliga dos valores divinos, quando a humanidade se desliga de Hashem, ela se liga ao materialismo, à arrogância e à ganância, a humanidade vai inevitavelmente chegar em escravidão e sofrimento. Am Israel passou no Egito, ele aprendeu de uma forma muito clara, muito viva, nada teórica, qual é a conclusão da cultura humana que existia até hoje. Uma coisa eles tinham certeza quando eles saíram do Egito, alguma coisa tem que mudar. Voltando à nossa situação, Hashem, eu não sei, a gente poderia talvez ter aulas na sinagoga, seria muito mais fácil. Ou não sei se a sinagoga é o lugar certo, a sinagoga também está fechada. A sinagoga também tem o que aprender. Mas a gente poderia sentar e tentar estudar como melhorar a nossa vida. Mas a experiência e a vivência do que a gente vive hoje, a mudança que acontece nas nossas vidas, muda a gente muito mais do que qualquer palavra.
Para a pessoa conseguir entender quanto o bom é bom, ele precisa entender quanto as coisas ruins que o ser humano pode fazer, onde elas vão levar a humanidade. Elas vão levar a humanidade à escravidão e sofrimento. Seja coletivo, seja pessoal. A pessoa, quando ela se comporta dessa forma, no final das contas, ela vai ser escravo. Ela vai ser escravo dos seus vícios. Ela vai ser escravo das suas vontades. Ela vai ser escravo da sua imagem. Ela vai ser escravo da sua maldade. E a mesma coisa, quando a gente fala do coletivo, a humanidade, enquanto ela não for moral, é muito bom que a humanidade evolui em todos os aspectos técnicos, em todas as suas capacidades, que quase não tem nada que a gente não consegue fazer. Baruch Hashem, Hashem lembrou a gente que, eu vou falar sobre isso daqui a um minuto, que vem um vírus que nem dá para ver no microscópio e bota a gente em nossas reais proporções. Mas a maldade vai levar a humanidade à escravidão, ao sofrimento. Seja a escravidão material, física, e seja a escravidão espiritual. A escravidão da alma, a escravidão do espírito, a escravidão da mente, a escravidão das emoções. Para a gente conseguir se libertar, a gente precisa entender, precisa lembrar da amargura que é a vida sem a luz. A vida sem o povo judeu, a vida sem a presença de Hashem em nossas vidas. Existe um Midrash, só abrindo um parênteses, que fala o seguinte: quando Hashem criou Adão Arishon, o primeiro Adão, ele falou para ele, olha, toma cuidado. Se você se comportar como você deve, se você vingar suas responsabilidades frente ao mundo, então você vai realmente tomar a posição de pivô de toda a criação e de ser o centro e o principal, o eixo principal da criação. Porém, se você se desligar da sua responsabilidade, então você tem que lembrar que você foi criado depois do mosquito. O mosquito veio antes de você. Ou talvez o vírus veio antes de você. O ser humano não criou o mundo. O ser humano, ele foi criado dentro de um sistema e ele é muito importante, talvez não, o mais importante de todo esse sistema, o mais capaz. E a humanidade tem um potencial inatingível, inacreditável. Mas ele precisa lembrar que ele não nasceu sozinho. Ele tem uma responsabilidade e se ele não se consertar, ele próprio vai ser responsável em trazer o mundo a muita escuridão. Como passou o meme por aí, daquele chinesinho comendo um morcego, quando eu como, todo mundo morre. É assim mesmo. Alguma pergunta sobre o Maror? Vou supor que não. Eu vou supor que não. Tá bom. Então está claro. Vamos passar para frente. Korban Pesach. O principal. Já anotou o nosso grande amigo Albert que o principal está faltando. Ou no nosso menu é tipo, vem o garçom e fala, ô chefia, hoje não tem não. Hoje não vai ter. Isso está faltando, está em falta esse prato. O Korban Pesach, que na verdade é a principal realidade, a principal lição da noite de Pesach, a gente não tem. Quem prestou atenção no shiur passado, vai lembrar que o Pesach de verdade é no Beit HaMikdash, em Jerusalém. O Pesach, quando ele toma a sua forma verdadeira, é quando tudo, quando o povo judeu vive de sua forma ideal. Está em sua terra, tem o seu Beit HaMikdash, voltou à sua essência. Hoje a gente tem lembranças do Pesach, e a lição do Pesach também é muito importante. E agora eu vou responder a pergunta do Albert. Por que a gente é tão cuidadoso não apontar? Quando a gente fala Pesach, mas não pode apontar. E também não pode nem falar antes de Pesach, essa carne é para Pesach, para ninguém vir a se confundir e achar que isso aqui é Korban Pesach. Mesmo que ninguém vai se confundir que é Korban Pesach. Mas a gente afasta, a gente distancia ao máximo. Mesma coisa, que nem a gente falou, não come carne assada. Porque a primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente vai tratar da lição do Korban Pesach é que essa lição ela é tão profunda, ela é tão elevada, que ela não se parece com nada que a gente conhece.
ela não se parece com nada que nós temos hoje na nossa realidade. Ela é parte de outra dimensão. Ela é parte de outra vida, de outra forma de vida, de outra cultura de vida, de outra presença de vida. Depois que a gente sabe realmente de que isso não é parte de nada que nós conhecemos, nós podemos tentar um pouquinho entender, se aproximar um pouquinho dessa realidade. Mas sem essa introdução, se a gente achar que o Corban Pesach está na nossa mesa, a humanidade nunca vai ir para frente. Então vamos voltar. Pesach shayu avoteinu ochlim bizman shebeit hamikdash haya kayam. Al shuma, por que se come o Corban Pesach? Alguém mais fora o Albert quer falar ou o Albert vai falar sozinho? O Albert dormiu. Cadê, né? Você falou alguém sem ser o Albert? Tô calado, porra. Então, eu quero... Não, tá escurinho, não sei. Pergunta pro André, pô. Alguém lembra por que se come o Pesach? O que a gente fala quando a gente fala do Corban Pesach? Não que se come o Pesach, Rabino, pelo amor de Deus. Não. Por que não se come? Por que se comia o Pesach no... Ó, tá escrito aqui. Bisman shebeit hamikdash haya kayam. No tempo do Beit HaMikdash, por que tinha que comer o Corban Pesach? Por que tinha? Não sei. Se costumava comer, né? Mas a Gadá conta pra gente. Por isso... Não sabe, porque tinha. É esse ponto. Não, mas não é bem assim. Deus pulou sobre a casa do judeu. O Natan voltou. Fala, né? churrasco feito antes, né? Se a gente fez Corban com um animal que não. Muito bom, mas eu vejo que todos nós vamos ter uma oportunidade de ler a Agadá como a primeira vez. Porque na Agadá está escrito o seguinte: Al-Shum shepassach HaKadosh Baruch Hu al batei avoteinu b'Mitzrayim. Pelo fato de Hashem pular, ninguém lembra disso? Que Hashem pulou nas casas dos nossos patriarcas no Egito? Eu falei, pô. Ah, muito bom, depois que apareceu o texto. Não, tudo bem. Agora vamos lá. Pessoal do Ulpan, fala, Baruch. Deus pulou a casa dos Yodim porque a gente tinha colocado sangue nas portas onde tem a mezuzá. Muito bom. Foi o sinal que mostrou. Muito bom. Vale lembrar que o sinal não era para Deus, porque Deus não precisa de sinal. O sinal era para o povo judeu. Mas tudo bem, isso é outro assunto. Agora vamos lá, voltando ao Ulpan. Sobre quais casas o Hashem... André ficou bonitinho. Sobre quais casas Hashem pulou? Quem sabe ler? Al-Shum, pelo fato de passar a Kadosh Baruch Hu, al batei avoteinu, sobre as casas dos nossos pais, b'Mitzrayim. Ou seja, tem duas formas de entender isso. Dá para entender quando uma pessoa pula, para todos que vão fazer ginástica depois do shiur, existe o ponto onde você está estável no chão e existe a coisa sobre qual você está pulando pulando por cima, né? Em hebraico, quando a gente diz al batei avoteinu, quer dizer que Hashem pulou nas casas dos judeus, mas não, e por cima da casa dos egípcios. Isso que quer dizer o pasuk. Sobre as casas de Am Israel, Hashem, ele se revelou nas casas do povo judeu. O que isso quer dizer? O que isso vem nos ensinar? O que o Corban Pesach, e por que o Corban Pesach? Qual é a principal mensagem da noite do Seder, da noite de Pesach, que o Pesach trouxe ao mundo e trouxe ao povo judeu? Continua a Agadá e fala o seguinte: Va'amartem zevach Pesach hu la'Hashem, asher pasach al batei bnei Israel b'Mitzrayim benokfo et Mitzrayim ve'et bateinu itzil. O que se criou na noite de Pesach foi uma entidade chamada o povo judeu. O povo de Hashem. Se até agora a humanidade estava numa situação de maror, agora nasceu a luz para toda a humanidade e nasceu a luz para o povo judeu. Foi criado nessa noite o povo de Hashem. O Corban Pesach, ele simbolizou quando os judeus mataram o sacrifício, os deuses dos egípcios. Dessa forma, eles mostraram: nós não fazemos parte da cultura egípcia. Nós não fazemos parte do Deus dos egípcios. Nós fazemos parte de outros valores, de outra ética, de valores que a partir de agora
vão mudar toda a história. Não existe nenhuma outra cultura, nenhum outro livro que mudou a história como o Tanakh e o povo judeu. Em todos os aspectos, principalmente nos valores que ele trouxe. E essa luz, essa liberdade, essa ligação ao infinito se revelou na noite de Pesach e por isso nós fazemos o Korban Pesach. Alguns fatos interessantes. Os efeitos especiais hoje são especiais. Algumas lições que a gente tem que levar com a gente do Korban Pesach, mesmo que nós não fazemos hoje em dia o Korban Pesach. A primeira delas é o que a gente falou. O Korban Pesach, de um lado, é uma mitzvah positiva. Algo que temos que fazer, não algo que somos proibidos de fazer. Mas ele tem a pena de karet. Karet é uma das penas mais graves da Torá. É quando a alma se desliga como se fosse, ou quase se desliga de Hashem. Existem só 2 mitzvot positivas na Torá que têm essa pena. Sabe quais são? O Korban Pesach e o Brit Milá. Existem duas mitzvot na qual um judeu particular, de um lado, e de outro lado o povo judeu, como um coletivo, precisa saber que sem elas, eles se desligam da sua fonte, da fonte da sua vida. Sem elas, o Yehudi particular, sem o Brit Milá, ele se desliga, ele continua sendo judeu, mas ele está sendo completamente desligado e afastado do seu povo. A mesma coisa com o Korban Pesach. O Korban Pesach que todo ano o povo judeu trazia era a ligação do povo como uma nação, como um coletivo, como um Estado, para se lembrar que tipo de Estado, que tipo de nação eles são, que tipo de povo nós somos. Outra informação importante é que o Korban Pesach ele tem 2 lados muito importantes. De um lado, ele é um Korban pessoal. É um Korban que cada um do povo judeu tinha que trazer. De outro lado, as leis do Korban Pesach são leis de Korbanot públicos. Eu vou explicar um pouquinho. Existem 2 tipos de Korban. Existem Korbanot que são Korbanot públicos, ou seja, que o coletivo traz, é trazido no Beit HaMikdash, não uma pessoa particular, traz. Existem Korbanot que são Korbanot que cada pessoa pessoal, cada pessoa particular pode trazer no Beit HaMikdash. O Korban Pesach, de um lado, cada um tem que trazer, ele é obrigado a trazer, mas de outro lado, a gente se comporta ele como algo público, como algo coletivo, como algo nacional. O Korban Pesach é a ligação de cada indivíduo à sua nação. Uma das lições mais importantes que temos que aprender, lembrar e passar para frente na noite do Seder é que nós somos parte de um povo. Nós somos parte de um coletivo. Nós somos parte de uma história. Nós somos parte de uma nação. O Yehudi, ele não tem mérito sozinho. A pessoa sozinha, Hashem não deu a Torá para nenhum indivíduo. Hashem deu a Torá para o povo judeu. E quando a gente lembrar e a gente se conectar ao nosso povo, aí sim a gente vai estar fazendo a nossa função, aí sim a gente vai conseguir ter algum valor, aí sim a gente vai conseguir realmente se ligar a todos os valores da noite de Pesach. Como pessoas particulares, nós somos completamente desligadas. A terceira lição... A pena de Karet que você falou rege também ao dia de hoje? Não, os dias de hoje não, porque os dias de hoje nós somos impedidos de trazer o Korban Pesach. Na verdade, nós somos impedidos. O Brit Milá, sim. O Brit Milá, ela rege até os dias de hoje. Uma pessoa que não faz Brit Milá... Um Yehudi que hoje não tem Brit Milá feito de forma kasher como corresponde, vai ter essa pena. Depende. Se é uma pessoa que estava afastada e que ele não sabia e que ele é completamente desligado, obviamente ele não vai ter pena nenhuma. A gente está falando de uma pessoa que propositalmente não fizeram nele o Brit Milá e quando ele tomar consciência, ele continua com essa negação ao seu povo. Aí sim. Sim. Um terceiro aspecto ligado ao Korban Pesach, que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, é que o Korban ele é feito no Beit HaMikdash, mas ele é comido em casa, não no Beit HaMikdash. Não só que ele é comido em casa, em Jerusalém, uma vez que o Korban Pesach entrou nas casas, é proibido tirar ele fora da casa. Se tirarem um pedaço de carne do Korban Pesach para fora da casa, já não pode mais comer ele. Isso mostra para a gente uma outra lição muito importante. A unidade que compõe
o coletivo do povo judeu são famílias. Não são indivíduos pessoais. As famílias são elas que dão, que são um. Cada um sozinho, ele é só metade. Quando a gente se liga à nossa família, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, acho que hoje a situação que a gente vive é uma situação que toda ela é apontada a essa lição. Aí sim nós conseguimos sermos indivíduos. E nossa casa, ela tem a obrigação de refletir. Vocês estão me escutando? Alô? Estamos escutando. Sim. Não, porque deu uma falha. As nossas casas, elas têm que refletir o fato de serem casas judaicas, de serem lares que fazem parte do povo judeu. E esses são os valores que têm que predominar em nossas casas. Esses são os ideais que a gente tem que viver em nossas casas. E antes de mais nada, essa é a tradição que nós recebemos, que nós passamos para frente através das nossas casas, através das nossas famílias. A nossa família é a ligação do indivíduo à eternidade, à história toda. Essas são algumas das lições do Corban Pesach. E com isso, na verdade, a gente terminou mais ou menos o nosso jantar de Pesach. A gente falou um pouco do aperitivo, da abertura do carpaz, despertar a curiosidade, despertar a capacidade de se emocionar, de interiorizar. A gente falou dos 4 copos que vão acompanhar a gente num processo de libertação de todas as nossas limitações, de todas as nossas escravidões. Falamos da matzá, da humildade, da essência, da genuinidade e da divindade que se revela em Pesach. Falamos do maror, que é a lembrança de quão amargo é quando a pessoa ela se desliga do bom e da verdade. E falamos do Corban Pesach, que é a luz que surgiu nesse dia, a luz do povo judeu, o povo de Hashem. Para resumir, existe mais um prato que a gente, na verdade não é um prato, é uma sugestão, né? Quem lembra, na noite do Seder tem o korer. O korer não é tão grave quanto a matzá. Mas Hillel, Hillel bisman shebeit hamikdash haya kayam. Hillel, ele tinha um costume, quando o Beit HaMikdash existia, ele haya korer matzá maror, ele juntava a matzá e o maror e comia junto com o Corban Pesach. Lekayem hashenemar al matzot umerorim yochlu. Para comer o Corban Pesach junto com a matzá e o maror. Para a gente conseguir realmente construir uma nova mensagem, uma nova vida, depois da noite de Pesach, nós temos que juntar todas essas mensagens. Resumindo, a nossa história é um enorme sanduíche. Hazak Baruch. Hazak Baruch. Boa. Kol הכבוד, חזק, חזק.